Por que Alan Graffiti é o reserva imediato de William Santana? Por quê? Por quê? Vamos lá. Quando terminou o campeonato, nós afastamos, negociamos, tiramos o Mateuzinho. Mais algum outro? Não, só, né? Jonathan. Isso. Resumindo, extremo, nós temos William Santana, Negueba, e chegaram, né, nas condições que eu já falei, os dois meninos, que para mim continuam sendo apostas, os dois. E o único que permaneceu, Alan Graffiti. Então tem o Alan. O Alan conhece todo o processo, e é aqui que eu falo, momentos do jogo. Você está tomando um sufoco, né, do CSA. Você vai colocar o Riquelmo de 1,60 m, que é dinâmico, mas está 2, 3 meses parado. Ou um Cezinha que tem um pouco de dificuldade na marcação, que a gente está pegando na mão, levando para o vídeo e tudo. Sendo que a gente não ia ter fases ofensivas, e ele é bom para atacar os espaços e nunca receber de costas sob pressão, mas para atacar os espaços que veio de um time reativo. Ou você vai pôr um cara de 1,90 m que a gente tem que fazer bola longa e pode ser criticado, porque vai aguentar a porrada, vai pegar pouco na bola, como foi o Capa, que entrou, pegou pouquíssimo na bola, como foi o Rafael, que tocou 2, 3 vezes, ou como o Léo, que errou e, inclusive, errou um gol. E ninguém criticou. Estou falando abertamente porque o Léo é o cara que eu tenho mais carinho. O Negueba pegou uma bola, ele fez o movimento errado. Ao invés dele abrir e aqui, ele fechou e ainda dominou tão errado que a bola foi pro zagueiro. E aí? E aí? O que a gente vai falar? Você entendeu? Aí se você pegar, enxugar, ver quantas vezes ele recebeu e sustentou essa bola, para mim, naquele momento, por exemplo, ele foi suficiente. Você, como treinador, arriscaria colocar o Cezinha sem conhecer? Não. Com 1, 2, 3 dias, lá naquele sufoco, você, treinador, vai lá, põe o Cezinha. Você põe lá o Cezinha ou o Riquelme? 3 meses parado, o Riquelme? Vai lá, põe lá. Tendo o Alan? Você colocaria ele na beirada ou você colocaria o Rafa, que depois entrou bem e tem entrado bem o Rafael? Que tá todo o processo já forte e tudo, jogou primeira divisão com a Chapecoense no Maracanã. Você vai arriscar? Eu não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar, não. Pra quê? Eu tenho todo o tempo do mundo pra frente. Né? Agora, o que me preocupa em cima do Alan foi que, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eles falaram comigo, o Ítalo não pode jogar. A torcida não aguenta ver o Ítalo. O Ítalo é o cara mais questionado. Pra mim, o Ítalo. Aí, a gente tá falando assim, numa boa, porque Sim. o Negueba, ele criou uma oportunidade contra o Ferroviário. Isso. E perdeu. Vocês viram, eu não vi, porque eu não vejo, assim, com todo respeito, assim, né? O que eu vou ver depois, né? As redes sociais. O Negueba, ele tinha que ser mandado embora por todos no segundo jogo do ano, pô. O Negueba tinha que ser mandado embora. Opinião geral, o Negueba não era pra estar aqui, pô. Ele foi escrachado. Quer dizer, eu não vi, volto a dizer, eu não vi. Me falaram, que eu não preciso ver. Né? Entende? E o Negueba, qual é o nosso principal jogador hoje? Negueba. Eu já tive Giovanni Augusto, com a torcida do Figueirense, quando chegou lá, adaptando ao Figueirense, que tinha um tipo de jogo, Giovanni Augusto era outro. Eu tive que tirar o Giovanni, deixar ele sem ir ao banco do Figueirense 3 jogos para todo mundo dar uma segurada. E depois o Giovanni Augusto foi vendido para o Corinthians. Então, os jogadores não são descartáveis. Né? E me preocupa muito umas ações assim, porque até que ponto, com todo respeito, é uma coisa respeitosa, não estou falando assim, e é uma coisa encomendada. Entende? Porque, por exemplo, o Alan entrou agora. Vocês reviram o jogo? Não. Eu não. Ele pegou as 5 primeiras bolas de costa, difícil pra caramba. Ele acertou as 5. Ele acertou as 5. Ele pegou, acho que 15 vezes na bola. Ele acertou 12 ou 13. Então, me preocupa no sentido de a gente está construindo uma coisa e disso tem a nossa gestão, é a gestão externa, que eu falei com vocês, dos 10 itens, a gestão interna. E a gente não pode deixar que uma gestão externa
querendo ou não, nos atrapalha. Nossa, é a minha obrigação com eles. Sim. Né? Então, quando eu levo ele para lá e não escolho um outro jogador, porque eu não escolhi aquele jogador, porque aquele momento não é daquele jogador, aquele outro que vai entrar é vaiado. E isso atrapalha. Porque eu vi 2 jogadores durante o jogo fazendo assim, com 2 caras lá, 2 pessoas assim. Pô, calma. O jogador nosso jogando. Então eu passo a ficar preocupado, cara. Eu fico preocupado, você entendeu? Sim. E a gente tem construído coisas muito boas aqui com todo mundo junto. E volto a dizer, nós não somos o melhor time, mas nós não somos o pior, não. Nós estamos longe de ser o pior. E a gente vai construir esse time melhor. Vão haver derrotas, tomara que não, vamos trabalhar pra caramba, muito, né? Mas a gente tem que saber gerenciar isso. É só a minha obrigação e da minha comissão acabou o jogo, a gente vê tudo de novo, né? Tudo de novo. A gente vai ter um Cezinha melhor, a gente vai ter um Riquelme melhor, a gente tá trabalhando o Rafa já de extremo também, de pé contrário, já pensando na frente, para mudar um pouco. Tudo isso são soluções dentro do próprio elenco, né? Pra gente melhor. A gente já pôs o Cabo, a gente vai ter Betinho, né? O Adrian sem comentários o que ele tem feito, né? Então, assim, a gente trabalha, mas é um grupo pequeno, é o grupo pequeno que vai ter que nos resolver. E peço à torcida, se é que eu posso pedir alguma coisa à torcida, é essa paciência e esse apoio. Porque isso não é bom pra gente. Às vezes a gente fica cego em cima de uma opinião. A minha opinião não é a mais absoluta, de forma alguma. Mas eu revejo para ver. E revejo. O que eu poderia colocar no momento que eu preciso de um cara que segure mais, que faça isso, que faça aquilo? Dentro do que a gente tem, isso. Mas é o que eu precisar, mais velocidade, blá, blá, blá. Por exemplo, o Cezinha até agora ele só trabalhou do lado direito. Mas nesse jogo ele entrou do lado esquerdo. Por quê? Além do Negueba cansar, tecnicamente ele caiu para esse jogo. É que ele tá indo tão bem que mesmo ele menos, ele é bom, né? Mas ele errou 2, 3 lances ali. Então, o que a gente fez? Como o lado de lá tava tão acertadinho, eu falei, opa, Cezinha, vem para cá. Sim. E fez a função do lado esquerdo, né? Que teria ainda a condição de pôr o Riquelme, mas ainda tá longe ainda do que... Longe minimamente, que eu quero dizer, né? Claro, a forma dele vai vir, consegue treinar em tudo, mas daquilo que ele pode entregar para a gente conseguir, no final, a vitória. Sim. Né? Então eu peço a compreensão das pessoas e a gente está atento a tudo isso. Foram vários jogadores. Se a gente achar, a gente acaba não tendo o time. Mas eu sou bem tranquilo com relação a isso. Eu sei disso. O futebol é uma paixão nacional. Eu mesmo xingo os caras pra caramba. Às vezes que eu quero xingar, eu vou lá pro banco embaixo e falo... Tá, para ninguém ver, porque eu sou comandante, não posso falar. Eles já sabem como eu sou, né? Mas a gente tem esse grupo e é com esse grupo nós vamos resolver todos os nossos problemas. E é claro, se a gente tiver mais condição, a gente vai trazer vai. Mas volto a dizer, hoje o Confiança ele ainda não consegue caminhar com as próprias pernas. Ele caminha com as pernas de outras pessoas que nos ajudam e muito. Podcast Bancada Azulina.